O grupo é composto por Crisley Milena, Daniele Munique, Evelyn Tawini, Laís Santos, Luana Beatriz, Rafaela Vieira e Victor Fernandes, e o conjunto irá apresentar sobre os aspectos bons e ruins da direita. Os prós são: defesa da diminuição da participação do Estado, valorização dos indivíduos como independentes e responsáveis pelas suas próprias ações e o conservadorismo. Os contras são individualismo controverso, neoliberalismo e a inflação. Agora iremos falar sobre os pontos prós da direita. Ser de direita é defender a diminuição da participação do Estado na sociedade, como forma de reduzir a corrupção, garantir a liberdade individual e promover o desenvolvimento econômico. O pilar central para distinguir a direita da esquerda é o papel que o Estado deve exercer sobre a sociedade. Enquanto a esquerda acredita que a redução da pobreza e a representatividade dos direitos de cada um ocorrem pela maior participação do Estado na vida social, a direita, ao contrário, defende a redução estatal como forma de tirar pessoas da pobreza, respeitando a liberdade individual dentro das regras estabelecidas pela sociedade. A direita também valoriza os indivíduos como independentes e responsáveis pelas suas próprias ações. Cada indivíduo deve conviver de acordo com os resultados das suas próprias decisões, trazendo elas resultados positivos ou negativos. Nesse contexto, cada um deve se responsabilizar por suas atitudes e colher o sucesso ou fracasso de suas decisões, promovendo a igualdade político-jurídica, que é entendida como suficiente para garantir as mesmas oportunidades aos indivíduos da sociedade. Uma característica importante é que ela considera a desigualdade social inevitável e natural, decorrente das competições entre indivíduos livres, não deixando de destacar que a ajuda às pessoas em necessidade na sociedade deve ser uma decisão do indivíduo e não uma imposição do Estado ou da coletividade, promovendo assim a liberdade de cada sujeito. Conservadorismo, também chamado de conservativismo, é uma postura política e social que busca promover a manutenção de valores, práticas e instituições tradicionais. Em termos gerais, o conservadorismo valoriza a tradição, a hierarquia, a autoridade e os direitos de propriedade. No entanto, tendo em vista que o que é considerado tradicional varia de acordo com o lugar e a época, o conservadorismo não possui características universais fixas. Conservadorismo político. O conservadorismo geralmente é relacionado com políticas de direita e defende a preservação da propriedade privada, da riqueza pessoal e do individualismo. Na política, o conservadorismo não busca impedir que qualquer mudança social aconteça, mas apenas aquelas de caráter revolucionário, que tenham repercussões institucionais profundas e imediatas. Nesse sentido, o conservadorismo político entende que as mudanças precisam ocorrer a partir das instituições e nunca contra elas. O conservadorismo político adota que a tradição, a família, a escola e a religião devem ser as bases através das quais as mudanças sociais devem ocorrer de forma natural e gradual. Agora vamos dar continuidade e vamos falar sobre os contras da direita. Individualismo. A palavra já traz o significado nela mesma, que é prezar o que é individual, e ela também se caracteriza pela valorização em si mesmo e a glorificação da autonomia própria do indivíduo. Esse aspecto da direita é muito conhecido por pregar ideias de que o que é meu e o que é seu. E mesmo não querendo levar às críticas, essa ideia pode ser contraditória em relação a algumas ocasiões. E nesses pontos podemos deixar claro que esses fatores podem ser variáveis de acordo com a perspectiva do indivíduo que observa. Na sociedade, o individualismo defendido na direita pode encabeçar ideias de falta de valorização em razões psicossociais, como a desvalorização de grupos de minoria, que por sua vez, na maioria das ocasiões, trabalham em conjunto para a obtenção de valores morais na sociedade, que é sempre exercida pelo capitalismo e a direita extremista. Enquanto a esquerda, que preza a coletividade, o individualismo da direita prejudica principalmente nos aspectos de convivência em conjunto, sociedade
E é para ser um lugar onde podemos ser sociais entre si e decidir em conjunto as decisões políticas. Esta falta de representantes de diferentes classes e locais de fala prejudica principalmente a convivência social entre classes, demilitando ainda mais os polos populacionais e afastando uma das outras. Neoliberalismo. O neoliberalismo trata de uma teoria econômica para orientar as políticas baseadas no capitalismo. Os neoliberais, de uma forma geral, pregam que para uma sociedade ter progresso econômico, é preciso que o Estado não interfira na economia, o chamado Estado mínimo. Eles defendem a privatização das empresas estatais, o fim das políticas sociais, o incentivo à competitividade internacional, entre outras coisas. A privatização é o processo de venda de uma empresa ou instituição do setor público para o setor privado. Geralmente, é feito por meio de leilões públicos. Eles podem ou não se enquadrar como sendo estratégicos ou essenciais, como, por exemplo, o fornecimento de água tratada e coleta de esgotos, de energia elétrica, de telefonia fixa e outros. Uma das diversas desvantagens da privatização no neoliberalismo é que há aumento da terceirização e, consequentemente, o número de desempregados aumenta e há uma diminuição da renda dos assalariados. Para as empresas, a privatização é um ponto positivo, mas para as pessoas de baixa renda, isso é bastante preocupante, pois há uma perda de um patrimônio, ou seja, a retirada de um bem público que poderia servir à população passa a ser privado. As políticas sociais ajudam a sociedade com os serviços básicos. O neoliberalismo defende o fim das políticas sociais, que são aquelas políticas públicas voltadas para a oferta de bens e serviços básicos à população, compreendendo as áreas da educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Dando continuidade, estarei falando sobre inflação. A inflação é o aumento generalizado dos preços, ou seja, os preços sobem e os trabalhadores negociam um aumento salarial para tentar compensar, e logo depois os preços crescem ainda mais. E com o aumento da inflação, muitos dos brasileiros tiveram que mudar o seu planejamento financeiro. E alguns dos fatores que foram afetados pela inflação na vida dos brasileiros são a alimentação, por conta que o preço subiu muito dos alimentos como arroz, o café, a carne, o leite, a conta de luz, que subiu por conta da crise hídrica e das tarifas de energia residencial, o aumento do combustível também, da gasolina, e até mesmo muitas pessoas estão trocando o fogão por lenha e carvão, por conta que o preço do gás está altíssimo. Em algumas cidades chegam até R$150. E, portanto, numa das pontas os preços sobem e na outra a renda acaba caindo, o que gera um grande aumento na taxa de desemprego no Brasil. E tudo isso está relacionado porque parte do resultado da economia está ligado com a administração do governo brasileiro. Essas são as referências que utilizamos para realizar nosso trabalho e agradecemos pela sua atenção.